Olá, meu amigo, minha amiga, que a graça, a paz e o temor do Senhor seja abundante em seu coração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui falando com você através desse vídeo. Nós gravamos recentemente uma série falando sobre decisões que podem transformar a sua vida e está disponível no nosso canal. Você pode acessar e ouvir e assistir mensagens que podem ser edificantes para o seu coração. E hoje estamos aqui para dar início a uma série de vídeos na qual eu estarei falando sobre elementos chaves, ou elementos básicos que eu devo ter em minha vida, que você deve ter em sua vida, para ser um cristão operante no reino dos céus. Mas afinal, o que é o reino dos céus? Esse assunto é de grande relevância nas Escrituras Sagradas. Jesus falou por mais de 100 vezes nos evangelhos sobre o reino dos céus. Somente Mateus registrou mais de 33 vezes o termo usado por Jesus, o reino dos céus. Os outros evangelhos paralelos usaram mais o termo o reino de Deus, mas Mateus, de uma forma particular, usou o termo reino dos céus. Existem os motivos pelo qual ele usou esse termo, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que é o reino dos céus? O dicionário Vini diz que a palavra melhor traduzida como reino é um substantivo abstrato, significando soberania, poder e real domínio. E daí transformando-se num substantivo concreto para indicar o território ou um povo sobre quem o rei domina. Usando o exemplo de Jesus, usarei aqui um sistema que energiza a sua casa para dar iluminação. Imagine que você tem lá uma fonte de energia que é o padrão e você tem os interruptores que você usa para acionar o sistema de luminária ou de luzes na sua casa. Então, no reino dos céus, nós temos um elemento básico, um elemento chave para sermos operantes, que é a chave de desbloqueio. No sistema de energia na sua casa, o desbloqueio é quando você vai na fonte, que é o padrão da sua energia, e lá existe, ou alguns colocam, outros não, um cadeado onde te permite você ter acesso à chave disjuntora do padrão. Essa é a chave de bloqueio. E você precisa ter uma chave para desbloquear. É a chave de desbloqueio. No reino dos céus, a chave de desbloqueio é o perdão. O perdão, ele desbloqueia no reino dos céus. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e nos ensina que perdoar desbloqueia a sua oferta diante de Deus. Ou melhor, ela faz com que a sua oferta seja aceita diante de Deus. Se você tiver algo com seu irmão e não liberar o perdão, qual é o risco de você trazer sua oferta ao altar e ela não ser aceita diante de Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e verso 23, diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois você volte e apresente sua oferta. Então, o perdão, ele serve como um desbloqueio, ou ele permite com que nós sejamos aceitos diante de Deus. Segundo lugar, o perdão, ele libera o perdão de Deus sobre nós. Jesus, ele ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos e após ele ter ensinado o Pai Nosso, ele chamou a atenção dos seus discípulos para o seguinte ponto: se vocês não perdoarem os seus irmãos, aqueles que estão perto de vocês, que interagem com vocês, se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. E todos nós cometemos erros, cometemos pecado, não há ninguém perfeito aqui. E você comete erros, eu cometo erros. E se nós não perdoarmos os erros de nossos irmãos, a Bíblia diz que Deus também não perdoará
os nossos pecados. Para enfatizar o fato de que nós precisamos perdoar para sermos perdoados, Jesus ele conta uma história, uma parábola a respeito de um servo impiedoso. Está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 23. Eu vou aqui sumarizar essa história. Ele conta que um certo rei, um senhor, ele chama os seus servos para fazer um acerto de conta. E entre eles estava um servo que devia muito para esse senhor. E, na verdade, não tinha como pagar essa conta. E o rei planeja vender aquele servo e sua família para que a conta seja quitada. Mas ele se prostra diante do seu senhor e implora para que ele desse mais tempo a ele, pois ele iria pagar a conta. E o rei se compadece daquele homem, daquele servo, e perdoa-lhe a dívida e deixa-o ir em paz. Mas quando ele sai diante do Senhor, do seu senhor, ele encontra um conservo que devia a ele 100 denários, que era uma conta bem menor do que a que ele tinha com seu senhor. E ele cobra aquele conservo, e o conservo implora a ele que lhe desse a ele tempo para que ele pagasse aquela dívida. Mas aquele servo não se compadece daquele conservo e lança ele na prisão. Mas, enquanto isso, as pessoas, os amigos, conhecidos, souberam do ocorrido, souberam do que aconteceu. E essa história chega ao ouvido do Senhor, ao ouvido daquele rei. E quando ele ouve essa história de que o servo que ele perdoou agora fez ao contrário com o conservo, ele chama aquele servo e diz a ele a seguinte palavra: servo impiedoso, você agiu mal, eu perdoei a sua dívida, a sua conta que era bem maior do que a que você tinha com o conservo. E você não perdoou, você não agiu da mesma forma. E diz a história, a parábola, que aquele senhor chamou os torturadores e entregou aquele homem. E ele teve que pagar tudo o que devia. Deus nos perdoou de uma dívida que nós seríamos incapazes de pagar essa dívida. Agora, cabe nós também perdoar os nossos irmãos, aquele que nos ofende. Você pode me perguntar, mas quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Fizeram essa pergunta também a Jesus. Pedro pergunta a Jesus, mas quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão que me ofendeu? 7 vezes? Jesus replica dizendo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, se alguém te magoou, se alguém te feriu, e essa pessoa ainda não veio até você pedir perdão, seja você a tomar a iniciativa e promova um conserto, promova a reconciliação com essa pessoa, e você verá que isso lhe fará um bem tremendo, um bem maravilhoso. Eu tive essa experiência já. Eu queria encerrar esse vídeo falando uma frase de Martin Luther King, que diz o seguinte: aquele que é incapaz de perdoar é incapaz de amar. E aqui fica uma pista para a nossa próxima conversa. Que Deus te abençoe e um forte abraço.